Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Ivo Martins, eu sou um dos sócios da Dito, também professor da Fundação Dom Cabral, e a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast Customer Experts. Só para lembrar, a gente traz aqui sempre algumas pessoas que se destacam no mercado por colocarem o cliente no centro e aí trazer um debate aqui um pouco mais sobre como a gente trabalha melhor o relacionamento com o cliente para que a gente possa enxergar o cliente como um motor de crescimento para as empresas. Esse é o nosso Customer Experts e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, conheci há pouco tempo e já virou um ídolo, admiro muito já por toda a história que ele vem construindo, Dr. Kleber Soares. É um prazer estar aqui, inclusive gravando no estúdio do Grupo Salos, aqui em Alphaville, em São Paulo, um espaço muito bacana que foi cedido aqui para a gente ter essa experiência e conhecer um pouquinho mais da história do Grupo Salos e como que o Dr. Kleber especificamente entende o cliente. Dr. Kleber, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Para mim é um prazer, Ivo, estar aqui no Customer Experience, né? Da Dito, e para nós você está em casa, tá? Eu espero colaborar muito com a sua audiência, né? CRM na saúde é algo que a gente entende que é essência, porque nós temos aquela figura do prontuário, então dados são muito importantes, mas muitas vezes a gente acaba não aproveitando muito disso. Como vocês são grandes especialistas nisso, eu espero que esse papo seja bastante produtivo e que sirva para toda a audiência aí que está buscando melhor se relacionar com os clientes e, lógico, o cliente sempre no centro. Muito bom, e vamos entrar especificamente nesses detalhes aqui de como que os clientes e os dados sobre os clientes são importantes nesse segmento, como o Dr. Kleber bem comentou. Mas antes, Dr. Kleber, queria que você apresentasse um pouco mais do Grupo Salos para a gente, comenta um pouco sobre o negócio, acho que é relevante para a nossa audiência conhecer a magnitude desse grupo tão importante. Para quem não conhece o Grupo Salos é uma holding, um ecossistema de saúde e bem-estar. A gente resolveu nos especializar em negócios de saúde e bem-estar. Por quê? Porque tudo nasceu em 1995 com a chegada da doutora Carla de Alfenas, assim que ela se formou no curso de odontologia, e ela montou as Sorridentes Clínicas Odontológicas. E em 1995, Ivo, o dentista era bem diferente do que é hoje. O Brasil tem a maior quantidade de dentistas do mundo. 20% dos dentistas do mundo estão aqui no Brasil. E 75% desses dentistas estão na região sul e sudeste. Ou seja, é aqueles números de Brasil, né? Falta acesso para muita gente. Nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que até hoje nunca sequer sentaram numa cadeira de dentista. Nós começamos a Sorridentes na periferia de São Paulo. E o que nós fizemos? Nós entregamos um atendimento de altíssima qualidade na questão da humanização, ou seja, você vai ter acesso a uma odontologia de qualidade, com conforto, com a conveniência de ter todas as especialidades num único lugar, sem abrir mão da qualidade. Isso foi a grande sacada na época, que foi um grande diferencial. Periferia de São Paulo. Isso já era lá para os anos 2000, onde nós estávamos entrando naqueles primeiros anos de um boom de consumo. Então as pessoas tinham carro zero, tinha telefone celular, né, TV a cabo, e por que não as pessoas não terem acesso à saúde de qualidade, né, à saúde odontológica? Esse negócio deu tão certo na periferia que os dentistas que trabalhavam dentro dessa clínica, que era uma clínica linda e maravilhosa, tudo que tinha na Zona Sul, nos bairros mais nobres, a gente colocou lá na periferia. Os dentistas queriam um negócio como aquele. E aí, né, como eu já tinha sofrido muito na construção daquela primeira clínica, eu falei, eu não quero saber de construção. Se você quiser construir a clínica, o que você investiu na construção, eu coloco em equipamentos e a gente compartilha do mesmo nome, que no caso era a marca Sorridentes. E assim foi, até chegarmos a ter 23 clínicas.
Na 23ª clínica nós tivemos um problema com um sócio resolveu nos lesar, roubar a gente, e foi algo bastante impactante para nós, porque a gente era muito jovem, a gente estava numa vibe muito produtiva, e ali foi bastante traumático e a gente não queria mais saber de expandir o nosso negócio. Isso já era ali meados de 2005 para 2006. E aí uma pessoa chegou e falou o seguinte, ó, eu construo, eu coloco os equipamentos, você deixa eu usar a marca? Foi aí que veio o insight da gente formatar o nosso modelo de negócio para o sistema de franquia. E deu muito certo. Em 2006 eu fui para um congresso de odontologia e nesse congresso de odontologia a gente apresentou o modelo de negócios da Sorridentes, que era muito comum na odontologia no passado, você atender convênio ou você trabalhar em cima de uma padaria, em cima de um açougue, que era o tradicional da época. E o conceito era totalmente inovador. Você não precisava se sujeitar às tabelas abusivas das operadoras de plano odontológico, você poderia ter uma clínica multidisciplinar, você tinha marca, você tinha um know-how já testado, muito suporte, e a partir dali, né, veio uma expansão bastante produtiva. Isso nós viemos aí com uma expansão bastante pujante até hoje, e essa expansão levou a gente até ser case de estudos em Harvard devido ao alto impacto social dos nossos negócios. Com o sucesso da Sorridentes, nós começamos a ser assediados por outras marcas e por outros negócios que tinham potencial de expansão para que a gente fizesse com as marcas o que a gente fez com a Sorridentes. E aí vinha, por exemplo, o seguinte, poxa, eu tenho uma lavanderia. Uma lavanderia é serviço, assim como vocês, porque é muito comum, né, Ivo, as franquias elas estarem alinhadas com um produto, né, um clássico, né? Se você olhar o Boticário, que é uma grande referência para nós, eles têm ali o produto que causa a dependência, né, de todo o sistema e o próprio Boticário enxerga os franqueados, né, a rede de franquias como um canal de distribuição, Cacau Show, enfim. É muito comum nos produtos. Serviços não é algo tão corriqueiro e com a Sorridentes a gente acabou implementando algo bastante diferenciado. Então a lavanderia chegava para nós e falava, pô, eu sou serviço, vocês também são serviço, vamos expandir junto? Né? Eu falava, cara, eu não consigo ver um serviço de saúde onde eu olho o paciente e não a roupa, né? E eu associar como uma prestação de serviço. Eu falei, cara, isso não faz sentido, desculpa, excelente negócio. E hoje essa lavanderia virou uma grande marca das 3 letrinhas de sabão lá, que é famosa. Depois passou um tempo, veio um restaurante de comida saudável. Vocês são saúde, eu também sou saúde e acho que faz sentido a gente expandir junto. Daí eu olhei e falei, cara, tá bom, vocês falam de saúde, mas o negócio é alimentação. Então não faz o mínimo sentido. Então, mais uma vez que a gente abriu mão de expandir em outros setores, porque a gente sabia muito bem que a gente ia se diferenciar no que a gente é bom, que é atender o paciente. E aí surgiu a Olhar Certo, que veio de um relacionamento com um primo da Carla, que é oftalmologista, e ele sentou e falou, cara, eu queria fazer na oftalmologia o que vocês fizeram na odontologia. E aí a gente criou a Olhar Certo, que faz parte do grupo. Hoje são quase 25 clínicas oftalmológicas com um hospital oftalmológico também, chamado Mira. 2018, nós contratamos a Giovanna Antonelli para ser garota propaganda da Sorridentes. E nas gravações ela estava reclamando de franquia. Nossa, como é difícil uma franquia, né, tocar ali os franqueados e tal. Eu falei, me fala mais, me fala mais. E aí a gente descobriu que a Giovanna tinha fundado uma marca, né, que se chamava Giolaser e que faziam 5 anos que ela estava tentando expandir e ela não saía da casa das 13 lojas. Nós vimos esse negócio. Nessa época eu estava morando nos Estados Unidos, vendo a possibilidade de levar a Sorridentes para os Estados Unidos. A Carla se aproximou mais da Giovanna e a Carla chegou e falou, pô, esse negócio é muito parecido com a Sorridentes, né? Tem um potencial absurdo, só que a gente não gosta de
negócios monosserviços. Então a Geolaser, tudo laser, um monte de coisa laser que hoje a gente vê no mercado, a gente sempre viu com um pouco de resistência. Mas o potencial do autocuidado, da saúde, do bem-estar, né, que é um tema tão em voga hoje, a gente já enxergou lá atrás. Então a gente acabou adquirindo 75% da Geolaser. A Giovana continuou no negócio até agora, final de dezembro, onde a gente adquiriu os 25% dela. Hoje a Geoestética Avançada, então a gente tirou o laser do nome, porque laser é importante, sim, mas nós temos uma gama de serviço porque respeita o propósito dos nossos negócios, de levar acesso, conforto, conveniência de ter muito mais serviços sem abrir mão da qualidade. E a filha mais nova na Vertical Franchising é a Amo Vacinas, que a gente investiu a partir de 2021 e hoje são quase 60 clínicas de vacinas pelo Brasil. Então, Ivo, a gente acabou se especializando na saúde, no bem-estar, no cuidado do paciente, porque a gente sabe que uma pessoa que é consciente em cuidado odontológico, essa pessoa também precisa fazer um exame de vista regularmente. Essa pessoa, ela cuida da família, então ela vai checar a carteirinha de vacinação. E essa pessoa, ela também precisa se cuidar, porque não ela ir na Gil, além da depilação, ela ir lá fazer uma massagem, né, fazer ali uma harmonização facial, que ela vai ficar linda, maravilhosa, vai se sentir bem, e isso será um estímulo para o autocuidado da saúde dessa pessoa, que costuma ser a mãe, a persona é a mãe, a mulher ali de 35, 45 anos, que leva a família a cuidar da saúde. Então, isso é o Grupo Salos. Muito bacana. Ao todo, hoje, quantas lojas? Hoje, com todas as marcas, a gente vira aí 900 clínicas pelo Brasil. Puxa vida, muito legal. E você comentou sobre o case de Harvard, né? Eu também estudei lá, estudei o case, li com detalhes e junto com a história que você está comentando aqui, acho que, acima de tudo, coerência no negócio, né? Ou seja, vamos focar em serviços que têm a ver com bem-estar, saúde, estética, mas colocando o cliente não, mas o paciente no centro da estratégia. E acho que tudo que você comentou aqui também, Dr. Kleber, você falou sobre atendimento de qualidade, sobre humanização, sobre conveniência. Eu acho que isso mostra muito como que as marcas do Grupo Salos entendem o cliente como um centro da estratégia. Você acha que isso foi, de fato, um diferencial que vocês trouxeram para o mercado? Isso ajudou no crescimento dessas marcas? Com certeza, Ivo. Mas assim, antes da gente falar, né, do cliente no centro, eu acho que muito da sua audiência também é formada por empreendedores. E eu gostaria de falar de Harvard mais um pouquinho, porque, cara, não é para qualquer um no mundo a ser case de estudos em Harvard. Infelizmente, o hemisfério norte, onde está Estados Unidos, Europa, China, Índia, tem muita coisa acontecendo lá. E eles não têm tempo, e a gente do hemisfério sul não gera tanto volume assim de cases legais. Então, eu fico muito honrado, e eu acho que é uma honra por ser brasileiro, porque é uma empresa fundada na Zona Leste, num bairro pobre de São Paulo, fundada por 2 fundadores que tiveram que... A Carla vendeu água na faculdade para conseguir se formar. Eu era militar, né, filho de borracheiro, semi-analfabeto. Então, é uma história de empreendedores genuinamente brasileiro. E por que que eu voltei umas casinhas aí? Porque antes, a gente precisa, de fato, validar a nossa cultura do nosso negócio o tempo inteiro. Então, quando a gente entende o propósito do nosso negócio, que eu represento essa cultura como uma árvore. As raízes do nosso negócio, então a raiz para a árvore é a sustentação, é da raiz que essa árvore tira nutrientes da terra para passar para os frutos. Então o acesso, o conforto, a conveniência e a qualidade, qualquer empresário, qualquer franqueado que se identificar com uma das nossas marcas tem que entender que
este é o nosso propósito. É isto que nós queremos entregar para os nossos clientes. E aí, né, a árvore ela tem raiz, tronco e frutos. O tronco dessa árvore, eu falo que é a ferramenta que o empresário busca nas nossas marcas. Então eu tenho marca, know-how, eu tenho suporte, porque não adianta uma franqueadora ter know-how e não ter suporte. Nós temos tecnologia, treinamento e o impacto social para atender os frutos. E os frutos são os nossos clientes. Aí, Ivo, entra na questão do cliente no centro. Cliente de saúde, às vezes ele está ali, né, nós na clínica querendo vender odontologia, mas eu vendo odontologia só depois de 1 hora de entender a necessidade dele. Então eu tenho que ouvir esse cliente como se ele fosse único. Ele é único, né? Um produto ele pode ser usado para várias pessoas, para as várias funções. Na saúde não. Cada um de nós temos uma característica, um perfil, uma necessidade, uma dor. Então é muito importante que eu escute o meu cliente. Depois de escutar esse cliente, eu tenho que entender a queixa desse cliente, para que tecnicamente eu possa oferecer para ele as nossas soluções da melhor forma possível. E eu entendendo as nossas soluções, eu tenho que conscientizar esse cliente dos riscos de não tratar. A gente está falando de saúde. E quando a gente olha para a saúde, no passado a gente tratava o problema, né? Então eu tenho uma dor, eu vou lá, tomo um remédio e tal. Eu não queria saber qual era a causa da minha dor. Era muito reativa às coisas. A gente vem evoluindo e veio a palavra prevenção. Como é que eu posso evitar ou me prevenir para não ter aquela dor? E aí vem exercício físico, vem você melhorar a sua alimentação, enfim, nós somos sistêmicos, né? Hoje a gente está falando de predição. Como é que eu, lá atrás, estudo meus antepassados, meus hábitos e tal, para evitar determinado problema. Então, é isso que a gente, como empresa de saúde, olha os nossos clientes. Eu tenho frentes para sanar a dor? Sim, infelizmente, muitas na odontologia, o brasileiro ainda é aquela turma que espera doer para ir no dentista. Mas a gente, como profissional, quer trabalhar a prevenção, porque prevenir é muito mais barato. Eu prefiro que o meu paciente venha 2, 3 vezes no ano na clínica, pague pouco, mas que ele saia saudável, saia feliz e que a gente seja uma importante ferramenta de autocuidado da saúde desse paciente. Então, olhar o cliente, eu não sou um negócio de uma única venda. Eu sou um negócio da família, eu sou um negócio da pediatria, da geriatria, da vida adulta, entendeu? Perfeito. Querendo construir uma relação de longo prazo com o paciente ou com o cliente, né? E de forma geral, Kleber, eu estou provocando um pouco desse debate aqui porque o que a gente vê no mercado é uma visão muito curtoprazista de tudo, né? É aquela questão de, poxa, eu vou fazer uma venda, eu vou atender ali, resolver o meu problema, mas não se pensa muito como construir uma relação, né, de lealdade que aumente, por exemplo, né, o que a gente chama de lifetime value do cliente. Por que você acha que, especificamente aqui no Brasil, ainda existe essa visão de curto prazo dentro, né, do setor de varejo, serviços no geral? O setor de varejo ele é sempre muito dinâmico, né? Então, eu me inspirei muito no varejo, mesmo sendo uma empresa de saúde, porque eu acho que o varejo tem uma ciência por trás dos negócios que fazem com que, cara, eu preciso estar na cabeça do cliente. E o desafio é estar mais vezes na cabeça do cliente e, principalmente hoje, estar no coração desses clientes, né? Então, o desafio nosso da questão do tempo é cultural, né? A gente é brasileiro, a gente é ansioso. Eu brinco, eu falo muito com meus filhos e falo muito com os meus franqueados mais jovens, que algumas gerações, não muito,
algumas gerações atrás, eu mesmo, eu venho de uma geração que 40 anos era o fim do mundo. Talvez 40 anos eu estava fora do mercado, talvez com 40 anos eu estaria entrando no fim da minha vida. E a coisa evoluiu. Então, acredito que a gente precisa ter calma. Lógico que o Brasil, apesar que agora com essas questões econômicas globais, né, o Brasil sempre foi muito desafiador na questão de planejamento de longo prazo. E isso faz com que o empresário também tenha essa necessidade de ser rápido, né, tentar buscar o resultado para amanhã. Mas a experiência mostra que quando você planta, a colheita ela vem. E ela vem com o tempo. O jogo é a perenidade. Eu acho que isso que a gente, como empresário e os empreendedores que estão no Brasil empreendendo, tem que acreditar na jornada e principalmente na perenidade dos seus negócios. Porque não faz sentido você se esforçar tão rápido, né, ter o resultado e daqui a pouco você vai quebrar. E aí você vai montar outro negócio. É só mais uma estatística do Sebrae que 88% das empresas quebram antes de completar 5 anos. Gente, a gente tem que acabar com essa estatística com calma, com organização e principalmente com relacionamento com o cliente. O varejo tradicional, ele só tinha uma missão: vender. Era uma troca. Está aqui o produto, me paga, acabou. Hoje, você vai em qualquer loja, você já está sendo acionado pela vendedora. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu telefone? Qual que é o teu CPF? Porque tudo começa em ter uma base de dados importante. E isso é uma diferença do nosso negócio de saúde, pelo fato da gente ter o prontuário. Isso me obriga a ter dados bastante profundos daquele cliente, entendeu? Já o varejo não tinha isso, mas se você ver o movimento que está tendo, você que é o homem do varejo, eu acho que é muito mais nítido de uns 3 anos para cá. Exato. Várias coisas. Se eu vou numa Copenhague, por exemplo, você tem um CPF, participa do COP, não sei o quê. Então, as marcas estão começando ou já estão atuando muito mais energeticamente falando em ter o dado do cliente. E tendo o dado do cliente, você tem a possibilidade de fato trabalhar esse cliente mais tempo. Porque é muito mais barato. Cada vez mais, eu fui num evento, Ivo, alguns anos atrás, na IFA, que é um evento da International Franchising Association, em Las Vegas, que um dos palestrantes ele estava dizendo o seguinte: vai chegar um dia que anúncios de Google, LinkedIn serão tão caros quanto televisão e rádio. E hoje é nítido, hoje a gente gasta muito dinheiro para adquirir o cliente, tanto pelas redes sociais, e que se você não colocar dinheiro, não vem. Então, por que não trabalhar a base do cliente, sendo que essa base bem trabalhada, ela tem mais de 80% de chance de fechar contigo. Então, tem que se relacionar com o cliente, tem que estar próximo dele, tem que estar na cabeça e todos os dias trabalhar para estar no coração dele. Perfeito. E pelo seu ramo de negócio, isso, como você bem disse, é fundamental, porque ali é um serviço prestado por um humano para um humano, ou seja, já tem uma relação mais pessoal ali na coisa, né? Não é simplesmente uma transação mercantil, né? Eu tenho ali uma relação do prestador de serviço com o paciente, no caso, com o prontuário, com todos os dados. Exatamente. E aí, falando, né, especificamente, né, do modelo de negócio de franchising, vocês têm essa cultura, a ficha para vocês já caiu em relação a isso, está muito claro pela sua fala. Agora, como transferir esse know-how para o franqueado, para aquele que vai estar ali na ponta, para que ele também tenha essa cultura de entender o cliente, de ouvir a necessidade dele, de oferecer conveniência para ele? Como formar esse franqueado para que ele também seja um agente de aproximação, de relacionamento com o cliente final? Acho que tudo começa com clareza, né? Clareza tanto do franqueador e também do empresário que será um franqueado, entendeu? Então, assim, eu não falo... O franqueado parece aquela coisa assim, o cara é aluno, o cara
ele não tem uma responsabilidade. Eu acho que não. Eu acho que o franqueado ele é principalmente um empresário. Ele deve se comportar como empresário, até mais do que empreendedor. Porque empreendedor, ele está muito na moda a palavra empreendedor, erra, acerta, se não der, vai. Não. Quando você vira um empresário de um determinado setor e que você vai usufruir de um know-how, é porque você já entendeu que esse know-how ele existe, essa marca já tem história e eu quero participar daquele ecossistema. Hoje a gente vê muitos grupos de mentoria e tal, e eu olho para isso e eu falo, gente, isso é franquia desde sempre. Você estar num ambiente debaixo de uma marca, onde você tem pessoas que fazem e acontece, que é o tal do know-how, que tem resultado e que essa pessoa pode sentar na sua frente sem interesse nenhum, sem pagar por dicas, sem pagar por mentoria, sem pagar por nada, você está na frente de pessoas que podem trocar experiências. Cara, quanto custa isso? É muito mais do que a taxa de franquia, muito mais do que os royalties pagos mensalmente pela franquia, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é um alinhamento de propósito com o negócio. Se você vai para o setor de saúde, saiba que você vai lidar com gente. E gente, cuidando de gente, requer muito cuidado, muita responsabilidade. Primeiro do que a financeira. Se você vai montar uma franquia de produto, ótimo, né? Você vai ter ali uma relação mais pontual, mas aproveita toda a estrutura que a franquia te proporciona. Porque o que mais o franqueado quer é que o franqueado operacionalize tudo que a franqueadora passa. E esse é o maior desafio. Eu gosto de dividir a rede do tipo assim, é como se fosse um NPS ou uma regra de Pareto. Eu tenho 30% da rede que se eu subir no avião e saltar sem paraquedas, 30% vem e vambora. É aquele cara que ganha tempo, ele não fica ali questionando e tal. Muitas vezes essas pessoas têm os resultados muito mais rápido. Por quê? Porque já está no jogo. Ele está tão antenado que ele já entendeu e bora fazer, bora executar. Aí eu tenho uma parte assim, uns 60%, que ele está vendo os 30% que já foram para fazer, só que ele está ali meio assim, cara, deixa eu ver se o Ivo está acertando ou se está errando. Então, isso é bom? Pode ser que o perfil dele seja mais conservador e tal. E desses 60 muita gente vai fazer. Mas dentro desses 60, às vezes ele tem aquela questão de olhar quem não faz. Porque toda rede e todo grupo de pessoas, que a gente tem ali uns 10%, que né, Jack Welch já dizia que, cara, 20% da empresa vai ser depurada todos os anos. E essa turma, ela acaba às vezes dando muito ouvido para essa turma que não vai fazer. Então, se você quer estar num grupo, consuma boas notícias, se modelem. Acho que essa palavra modelar é algo que eu ouvi outro dia. Eu falei, cara, essa palavra é muito legal, porque a gente não tem mais o que aprender. O conhecimento está aí para todo mundo ouvir. A própria Bíblia tem mais de 2000 anos. A questão é como você está usando esse conteúdo para te modelar, para que você possa entregar os melhores resultados. E isso é uma franquia. Entendeu, Ivo? Então, é isso que eu acho que a franqueadora de qualidade, ela entrega know-how, ela entrega os eventos. Você visitou aqui essa nossa estrutura aqui. Tudo isso daqui é back-office para que cada franqueado que está no Brasil tenha sucesso. Porque o sucesso do franqueado lá na ponta é o meu sucesso, é o sucesso da marca. Então, quando a gente entende e sabe que ecossistema é mais gente dando certo, cara, não tem como dar errado. Agora, tem gente que entra naquelas rotas de colisão falando, pô, o Ivo tá me sacaneando, né? O Ivo... Aí, gente, aí é o desalinhamento de propósito. Volta algumas casinhas, avalia
o seu momento empresário, avalia o seu momento empreendedor. E a franqueadora com certeza está avaliando o perfil do próximo franqueado que ela vai encontrar. Perfeito. E eu acho que, como você bem disse, né, ali na ponta é quem vai estar de frente com o cliente, é quem vai levar a marca até o cliente. E na maioria das vezes, pelo que eu vejo aqui no Brasil, ainda existe uma imaturidade em relação a dados. Você falou, puxa, a gente tem o privilégio aqui de ter o prontuário, né, de ter tudo isso. E existe um professor americano chamado Andreas Weigand, ele foi inclusive cientista-chefe da Amazon há muitos anos atrás, e ele dizia, Dr. Kleber, que o valor dos dados é proporcional ao impacto que eles podem causar nas decisões. O que ele estava querendo dizer ali, vindo da Amazon, né? A gente tem já muito dado. O cliente, o que ele comprou, como é que é o comportamento, as características. Agora, se eu não usar esse dado na prática para poder influenciar uma decisão do cliente, e nesse sentido, né, de ajudar o cliente, às vezes, em uma necessidade que ele tenha, aquele dado não serve de nada. Né? Então, acho que primeiro ponto, primeiro desafio é a gente ter os dados, entender, né, quais dados eu tenho ali para que de fato eu possa usar. E eu acho que queria te ouvir sobre isso. A minha visão é que o mato ainda é muito alto, né? Porque a maioria das empresas aqui no Brasil, inclusive de serviços, já tem muitos dados, mas não usam aquilo de uma maneira relevante para ajudar o cliente, para ser relevante na vida do cliente. Eu mesmo tenho, né, um atendimento odontológico em um amigo meu lá de Belo Horizonte, e eu acho que ele faz uma coisa, entre aspas, básica, mas que me ajuda muito. Ele fala, aí, você tem que vir aqui de 6 em 6 meses pelo menos. O que ele faz? Ele me lembra. Quando está ali 5 meses e meio, ele me manda uma mensagem e fala assim, Ivo, está na hora de você voltar. Quer marcar uma consulta? Como é que está a sua agenda na próxima semana? Eu falo, poxa, isso é relevante para mim. Isso não é invasivo, isso não é chato. Isso é algo que me interessa, porque... Você viu valor, você viu interesse, cuidado. Cuidado, exatamente. Então, assim, acho que o mato ainda é tão alto que uma ação como essa, às vezes, tem um impacto muito relevante na vida do cliente e na percepção que o cliente tem daquele prestador de serviço. Como é que você enxerga esse ponto, Kleber? Você é muito assertivo em olhar esse valor por parte desse teu dentista, mas vamos de novo. Esse programa aqui é para empresários, eu acho, muitas vezes, né? Sim. O empresário tem por obrigação olhar 360 para quase tudo. E quando a gente olha essa questão do cliente, a gente tem visto muito a questão do funil de vendas, né? Então, funil de vendas hoje virou uma febre, aí já tem várias variantes do funil de vendas. Numa franquia, há uma conveniência, um conforto que a marca vai trazer para mim, entendeu? E aí, gente, quando você monta um negócio, tudo começa por, pelo menos é o que a gente acredita nas nossas marcas, tudo começa por você se inserir na comunidade. E quando você olha 360 graus, você se insere na comunidade, você tem que entender o seguinte, gente, um funil não é só o topo do funil, que é a captação. A gente entra num espiral tão grande de captação, 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 captação e esquece do maior patrimônio, que é aquele cliente que você já captou, você já proporcionou uma experiência com o teu serviço, você já proporcionou uma excelente entrega e você não vai falar com esse cidadão para que ele venha mais vezes. Então, o empresário, Ivo, ele tem que olhar para a base. Não tem como você não olhar para a base. Nós somos um negócio que, ao longo de 30 anos, nós temos uma base de mais de 8 milhões de clientes. Aí eu pergunto, mas 8 milhões de clientes atendidos? E a base? Pode cair para metade? Pode cair para 1/3 disso. Por quê? Porque em algum momento ninguém estava preocupado
em saber qual é o Ivo. Pedro Ivo do quê? Ivo é da onde? Mineiro? Torce para o Atlético, para o Cruzeiro ou para o América, né? Qual é a idade? É casado, é solteiro? Então, quando você se preocupa com os dados e você tem uma rotina ativa de trabalhar os dados, isso eu não estou falando nem de tecnologia ainda, eu estou falando de você ter o papelzinho com todos esses dados, onde eu pego o papelzinho na hora que eu estiver na sua frente e falo, e aí, Ivo, tudo bom? E o jogo de ontem do Cruzeiro e tal? Vocês não têm noção, gente, o quanto isso conforta o cliente. Então, o empresário ele tem que olhar que o funil de venda deles não é só o topo, não é só a captação. Até pelo fato que cada vez mais surge um novo concorrente, cada vez mais surge uma nova ferramenta que você vai ter que estar no Instagram, no Facebook, agora no TikTok Shop, enfim. Mas e a base, filho de Deus? Aonde você está olhando aquela pessoa que já teve uma experiência contigo? Então, isso é uma coisa que a gente vem buscando muito. Não é de hoje, desde que a gente criou o ecossistema, eu sempre falei, e a Amazon é um grande exemplo disso, porque assim, eu morei 5 anos nos Estados Unidos e a coisa, eu não sou um cara de shopping, mas a Amazon é uma delícia de você estar navegando ali. Por quê? Ele sabe, ele te sugere. Quando você compra, ele já coloca ali, ó, pessoas que compraram isso e mais isso, então tem o upsell. E ele não me captou mais. Ele não me enxerga como um cliente novo, ele me conhece. Ele sabe que quando eu vou para lá eu compro minhas vitaminas e aí vem uma vitamina nova, ele já sugere para mim. Então, você com dados, você tem mais assertividade no que oferecer. Não adianta você querer oferecer alinhador ortodôntico para um cara de 50 anos que não tem todos os dentes na boca. Entendeu? Você vai errar o teu tiro. Então, é muito importante que a gente primeiro inpute os dados da forma mais correta possível, porque senão você não vai conseguir depois sequer lembrar, né, de quem foi o Ivo e o que ele consumiu. Perfeito. E eu acho que essa é a terceira via de diferenciação das empresas no mercado, né? Há muitos anos, o nosso querido Philip Kotler dizia que existe uma maneira da gente se diferenciar pela qualidade do produto ou do serviço, uma maneira da gente se diferenciar pelo preço e uma terceira via, que é aquela que eu ofereço a melhor solução para um tipo específico de cliente, que ele chamava de nicho. Que eu acho que recentemente alguns autores traduziram isso como Customer Intimacy. Ou seja, eu entendo o meu cliente, eu crio uma intimidade, um relacionamento com ele ao ponto de eu ser a melhor solução para ele. Não necessariamente sendo a mais barata, não necessariamente sendo aquele serviço com mais qualidade. Que são dois caminhos até um pouco subjetivos, vamos dizer assim, e que com a concorrência aparecendo, muitas vezes a gente não consegue se sustentar por aquilo. E aí, Dr. Cleber, você me falou sobre um ponto que eu queria explorar um pouco mais. Antes de você fazer essa pergunta, eu sempre tive, Ivo, um grande desafio sobre essa questão do nicho, posicionamento e tal. Sim. Porque, vamos lá, eu sou dentista de formação, tá? E a minha tese era muito seguinte, era o seguinte: boca e dente todo mundo tem. Quem não tem quer ter. E quem tem quer preservar. Então, a gente sempre foi questionado como franqueador para quem é a Sorridentes. Ela nasceu na periferia, ela nasceu para atender pobre? Nasceu, mas quem cuida da saúde? São pessoas que têm consciência, são pessoas que estão vendo também um bom custo-benefício. E essa é uma diferença. Quando a gente sai do produto e vai para o serviço, eu tenho procedimentos extremamente acessíveis, que faz parte de um todo, um raio-x, por exemplo, mas eu não sou uma empresa que vende raio-x. Eu sou uma empresa que vende tratamentos odontológicos, mas principalmente eu vendo
autoestima e qualidade de vida. Perfeito. Então, não importa a classe social. Lógico, tem os extremos. Mas as pessoas, quando fala de saúde, as pessoas querem sempre as melhores opções. E é esse o nosso direcionamento como negócio, como empresa de saúde. Eu ofereço sempre a melhor solução. Eu não tenho o pilar do acesso. O acesso não está relacionado a só você pode. O acesso está ao que tem de melhor na odontologia mundial. Então, o melhor implante, a melhor resina, o melhor insumo. Porque o insumo, ele só é parte do serviço, né? Eu tenho a estrutura da clínica e eu tenho o profissional. Quanto custa? Custa X. Você não pode, não tem como pegar esse preço X. Você tem a opção de uma versão nacional, por exemplo, que é tão boa quanto, mas que nós temos uma competitividade de custo diferente. Então eu tenho orçamento, eu tenho tickets, Ivo, de R$100 mil, por exemplo, numa reabilitação. E é super comum, e assim, clínicas às vezes dentro de comunidade. Eu falo que quando nós inauguramos dentro da favela do Paraisópolis, que é uma favela famosa aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi, o primeiro orçamento foi um ticket médio de R$17 mil. Entendeu? Uau. Então assim, eu não subestimo o desejo do paciente, porque a gente não sabe qual é a dor dele e o quanto que aquele problema traumatizou ele na jornada. Então, saúde tem esse diferencial. É diferente de eu comprar uma Porsche Sim. ou eu comprar um Tiguan, entendeu? Não, eu acho que isso vem da percepção de que o seu negócio não é a radiografia, não é o implante, é a autoestima e a qualidade de vida. Exatamente. Eu gosto muito de contar um caso de um amigo meu lá em BH que tem uma academia e ele uma vez veio falar, poxa, eu estou aqui com um percentual de cancelamento muito grande. E aí eu fui trabalhando com ele para entender qual que era o perfil e ele descobriu no final das contas que eram pessoas, mulheres de 40, 60 anos que estavam lá para emagrecer. E ele falou, poxa, Ivo, não sei por que elas estão cancelando, eu boto aqui os melhores aparelhos, o melhor personal trainer. Eu falei, cara, o seu negócio não é aparelho e personal trainer. O seu negócio para essas clientes é ajudá-las a emagrecer. Elas estão emagrecendo? Ele falou, não sei, vou entender. E depois descobriu de muitas conversas que, na verdade, elas estavam se alimentando muito pior do que antes, porque tinham gasto energético, e não estavam emagrecendo. E ele falou, faltou um acompanhamento ali. Ele falou, poxa, mas o que eu vou fazer? O meu negócio é aparelho e personal trainer. Eu falei, não, o seu negócio é ajudar a sua cliente a emagrecer. O que você vai fazer? Poxa, acompanhamento nutricional. Então, acho que essa visão um pouco mais holística do que é o negócio, no seu caso, né? Autoestima e qualidade de vida, te permitem ter essa visão centrada no cliente. E aí eu queria pegar esse gancho, Dr. Kleber, para levantar uma bandeira aqui também, que eu acho que no seu tipo de negócio pode ser muito relevante, tenho certeza que você já faz, até pela maturidade que você vem trazendo aqui. Você falou muito sobre prevenção, sobre ajudar o cliente a atingir um determinado objetivo. E eu vejo muito ainda o mercado se preocupando e se posicionando, se aparecendo na vida do cliente só naquele momento em que eu quero vender alguma coisa. Né? Então é o caso do meu amigo lá, que me ajuda muito, mas ele aparece na minha vida de 6 em 6 meses, falando, olha, está na hora de você fazer a sua limpeza semestral. Ao longo desse tempo, da minha ida lá até a próxima ida, ele teria uma oportunidade muito grande, eu já falei isso com ele, de continuar sendo relevante na minha vida com conteúdo, com informação relevante para mim, para me ajudar, nesse caso, na autoestima e na qualidade de vida. E eu acho que essa é uma lacuna, de maneira Sem geral, dúvida. que eu acho que o mercado ainda não preenche para se manter relevante na vida do cliente. Você está certíssimo. E aí, assim, o exemplo desse teu amigo, que você viu o valor,
e mandar uma mensagem 2 vezes no ano, você achou legal uma vez, 2 vezes, na terceira ele falou, puta, esse cara só vem aqui me chamar para eu ir lá gastar mais dinheiro para ele. Exato. E eu acho que esse é o grande diferencial, né? Hoje em dia, das pessoas interagirem com as marcas como se fosse uma comunidade. Por que não? Ele não te mandou nenhum parabéns, Ivo, no seu aniversário, né? Ele não te mandou sabendo da sua família, aniversário da tua esposa, o dia das mães da sua esposa, o dia das crianças, dos filhos. Enfim, existe um monte de assunto que as marcas elas podem aproveitar para que, ao invés de uma única mensagem despretensiosa que numa vez funciona, mas na próxima pode ser uma mensagem de interesse, você criar uma jornada para de fato esse relacionamento ser genuíno e você entregar também no meio dessa jornada, conteúdos relevantes para o autocuidado. Né? Quando a gente fala de saúde, cara, assim, a responsabilidade é nossa. A diabetes do tipo 2, ela surgiu por um relaxo de alimentação, ganho de peso. Né? Então, assim, muito do que a gente vê na saúde, né, no corpo, é por falta de conscientização e de autocuidado. Por que não eu, como uma empresa de saúde e bem-estar, não ser este promotor? Então, se eu tenho os dados dessa pessoa e eu tenho ferramentas que me ajude a estar de porta aberta no diálogo com esse cliente, transformando num diálogo genuíno, numa via de mão dupla, com certeza vai ter como consequência bons resultados financeiros, porque ele pode até não precisar, mas em torno dele sempre vai ter, tô com uma dor de dente. E aí, como você tá na cabeça desse teu amigo e no coração, ele vai falar, cara, vai no doutor fulano de tal, porque o cara é fantástico. Olha aqui o último conteúdo que ele me mandou e, aliás, acho que é esse teu problema aí que você tá tendo. Entendeu? Então, assim, é um mundo de oportunidade que se o empresário não olhar 360 graus, está deixando muito dinheiro na mesa. Perfeito. E para finalizar esse assunto, pesquisa recente, 73% dos consumidores brasileiros escolhem as marcas que os tratam de maneira personalizada. Ou seja, já se transformou num diferencial competitivo isso. Como é que eu escolho uma marca ou outra? De acordo com aquela que me trata como um ser humano, aquela que me ajuda com conteúdos, com informações relevantes para a minha vida. Semana passada eu fui no evento do Google, eu até printei a tela. 97% das empresas de saúde não aproveitam seus dados para se relacionar com o cliente. É mesmo? Olha uma oportunidade aqui, hein, Ivo? Com certeza. Não, e é um segmento que acho que tem a faca e o queijo na mão, como a gente fala lá em Minas, para poder fazer um bom trabalho, né? Com certeza. Muito bom. Olha, já supriu e superou toda a minha expectativa que eu tinha aqui. A gente sabe, nesse podcast do Customer Experts, eu escolho a dedo as pessoas que vão estar aqui, porque eu sei que são pessoas que já estão em outro nível de maturidade e podem trazer para o mercado essa mesma missão que eu tenho de educação e de evolução do mercado de comércio, de serviços, para que o cliente de fato esteja no centro da estratégia. Dr. Kleber, quero te agradecer imensamente por essa conversa. Obrigado de novo por ter aceito esse convite. Foi um prazer poder contribuir para o seu canal aqui e espero, sempre que possível, estar pronto aí para outros convites aí. Muito legal. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Se quiserem continuar acompanhando os nossos episódios, estamos em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Deezer e assim por diante. Fiquem à vontade para curtir, para compartilhar esse conteúdo se acharam interessante também. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!